Massey Ferguson apresenta Master Mechanic Brasil. Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores do Master Mechanic Brasil, o reality show de competição que buscou os melhores mecânicos da Massey Ferguson e teve a sua terceira temporada, que já é um sucesso, pessoal. Só para você ter uma noção, a gente já somou mais de 9 milhões de visualizações. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista e tenho o grande prazer de receber aqui os convidados super integrados já. Eu começo com o Breno Cavalcante, que é diretor de marketing da Massey Ferguson. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Aqui ao meu lado, o Fernando Viana, conhecido como Viana, que é produtor rural, pecuarista, influenciador digital e co-apresentador do Master Mechanic. E aí, tudo certo? Tudo certo. Vai Estamos compartilhar aqui. tudo que você estava conversando comigo nos bastidores? Tudo. Tudo? Mais um pouquinho. Não contei algumas coisas para não Vai tirar o dar boné? spoiler. Vai tirar o boné? Não pode tirar o boné. Não pode. Não fica esquisito. E ele, gente, Paulo Ricardo, mais conhecido como Laranjinha, que veio direto de Itaú, de Minas Gerais, para falar com a gente, que junto com o Gerciandro Borges conquistou o título de campeão do Master Mechanic. Seja muito bem-vindo, Laranjinha. E aí, tudo bem? Obrigado, tudo bem? É, Gerciandro. Nós dois. Ele tá aqui com a gente de alguma forma. Tá aqui do lado direito, que eu ficava, nós dois, ó, eu fico do esquerda, você é direita, sempre assim. Nós você já tem assim, nós tinha. Então esse... ia tá de cá. Então, vamos lá nessa dinâmica, vamos nessa dinâmica. Pessoal, eles vêm de um reality, estão muito integrados entre si e o mais importante é o que eles vão compartilhar com a gente aqui dessa experiência do reality. Eu começo com você, Breno, porque a Massey Ferguson tem mais de 6 décadas de referência no mercado. O que isso significa? Que vocês já devem ter feito diversas formas de ação. Mas um reality show, né? Como é que surgiu, né, essa ideia de criar o Master Mechanic? Também queria saber qual foi a principal motivação para investir nesse formato de reality show. Não, maravilha, Renata. Bom, a iniciativa, na verdade, surgiu na África do Sul, tá? E quando a gente viu, né, aqui nós do Brasil vimos a iniciativa, a gente falou, poxa, olha que iniciativa bacana, porque tem total adesão, né, com o nosso mercado. E aí nós trouxemos, né, o conceito e a ideia justamente o quê? Primeiro valorizar, né, essa mão de obra, os técnicos, né, os nossos concessionários, que são fundamentais para atender os nossos clientes, né, para atender as máquinas nossas em campo, para também valorizar a capacitação, toda a questão, né, de treinamento, toda a questão aí de valorização desse profissional. É um grande incentivo para outras empresas que estão aqui nos ouvindo e pensando em formas de ação, e eu acho que vale a pena, se você não assistiu ou assistiu um pedaço, outras temporadas, assiste o reality show, porque aí você vai entender a importância dessa ação. Com certeza. Você concorda? E só lembrando, né, Renata, é o primeiro reality show, né, do mercado do agro, então assim, muito bacana também essa iniciativa, Justamente. Agora, se criar um reality é bom, você imagina participar de um reality como o Laranjinha, né? Participou e ganhou, a gente já vai saber como é que é ganhar o Master Mechanic, mas primeiro, queria saber de você, Viana, com toda essa sua experiência como produtor rural, como pecuarista, como é que é participar de um projeto desse formato, que acima de tudo, acho importante dizer, tem esse grande comprometimento com a qualificação profissional e essa disseminação de novas tecnologias para o campo? Para mim, foi algo bem inusitado e inesperado participar. Eu já tinha assistido, como o Breno disse, a edição da África do Sul, que foi a pioneira da Massey, e eu já tinha assistido há muito tempo. E nunca imaginava que isso poderia acontecer aqui no Brasil. E chegar em 9 milhões de visualizações. E então, quando eu recebi o convite como produtor e cliente Massey, tem 10 anos que eu sou cliente Massey, para poder participar desde a primeira temporada, eu achei excepcional, porque era uma forma da gente romper aquela bolha de dentro da fazenda, onde nós que somos produtores sabemos de toda a realidade do campo. E era a chance de poder levar essa experiência real do campo, como é um reality, para as telas, e as pessoas que não conhecem a realidade da fazenda, do mecânico, das máquinas, poderem começar a entender melhor como funciona essa dinâmica do agro
que serve eles no supermercado, né, que chega dentro de casa, mas a gente consegue trazer do campo até a cidade agora uma nova realidade. Com essa terceira edição, quase 10 milhões de visualizações, isso é incrível. E é incrível, eu gosto muito disso que você fala, porque nós, aqui, os urbanos, para que a gente incorpore vocabulários do agro, entenda a importância real e possa conversar sobre o assunto, eu acho que começar com o reality é muito interessante. Porque é o que você falou, a gente tem muito pouca noção do dia a dia, das dinâmicas que acontecem no campo. Eu acho que o reality faz esse papel, talvez introdutório até, da cultura do campo. Mas agora sim, um dos vencedores da terceira edição do Master Mechanic conta tudo, Laranjinha, como é que foi trabalhar com o Gerciandro até a conquista do troféu. Olha, trabalhar com ele foi excepcional. Até antes de começar o reality, a gente não conhecia um ao outro. Ah, vocês não se Sim, conheciam? a gente não se conhecia. Uhum. Eu uma concessionária, ele outra, eu Minas e ele Goiás. Só que a gente se encontrou num treinamento da ACO. Sempre os treinamentos. E eu conversei, falei, não, eu sou um dos finalistas. Eu vou participar. Ele falou, não, eu também vou. Falei, então, se Deus quiser, nós dois vai ser companheiro. E não é que... Você falou isso, você fez essa... Gente, falamos junto, isso lá no CT de Campinas. A gente falou, quase não... premeditado isso a aí. gente vai ser companheiro. Não acho que foi a fé e a vontade de trabalhar junto. Foi. Na hora que pôs o pneuzinho lá, vermelhou o telão. Falei, nós dois. E deu muito certo. Entrosamos. Como ele tem muito conhecimento, eu tenho conhecimento, então nós juntamos os dois conhecimentos e ele é grandão e eu sou pequenininho. Isso ficou bem claro, né, nas telas. E ficou excelente, né? São duas energias diferentes sim, ali, sim. né? Fora o fim. Ficou um grandão Físico, e um pequenininho. Aí, nós dois ficou perfeito. O que eu não alcançar, você vai. E onde você não caber, eu vou. E foi lindo. Exatamente isso, né? que aconteceu. Que bom, que bom. Você vai comentar muito mais ainda. Vamos nesse bate-papo e se complementem, tá, pessoal? Se vocês quiserem, Perfeito. eu faço uma pergunta Tá para bom. uma e se complementem. Eu queria entender, Breno, como é que é o processo de seleção dos competidores do Master Mechanic? Bom, assim, Renata, é um processo bem criterioso, né, para poder chegar lá no reality. Inclusive, a gente até brinca, né, Laranjinha, que os 6 que já chegaram já são campeões por Sim. estarem lá, né? Mas, assim, a gente tem uma série de critérios. Então, por exemplo, se o técnico fez os cursos, né, relacionados ao produto que a gente, né, trabalhou nesse reality, que foi o nosso pulverizador, se ele teve também as atualizações, né, dos cursos necessários e, obviamente, um teste, né, de conhecimento para ele poder estar lá, né, como finalista. Breno, é muito interessante porque quando você conta desse processo seletivo e de que ele foi, de fato, um processo desafiador, né? Então, Sim. só para quem estava realmente muito preparado. Mas isso fica aí de dica para quem sabe no próximo reality Com os certeza. outros competidores pensarem, poxa Sim. vida, vou me especializar cada vez mais, né? Sim, com certeza. E esse é um dos objetivos também, né, do nosso programa, que é mostrar a importância da reciclagem de conhecimento, Pois é. da capacitação, né, dos treinamentos, que é algo, por exemplo, que para nós, para a Massem, é extremamente importante. Exato. Viana, quando a gente pensa sobre a forma, eu vou bem no gancho que você me deu antes, de como o Master Mechanic contribui para valorizar e dar visibilidade à profissão do mecânico agrícola, porque até quando eu falei sobre inspiração para outras empresas, eu acho que vai muito nessa linha, né, dessa valorização da profissão do mecânico agrícola. O interessante é demonstrar qual é a real tarefa hoje do mecânico. A gente tirar aí no programa o estigma que nós que estamos dentro da fazenda já sabemos que o mecânico não é aquele estereótipo mais de, né, o cara sujo de graxa só bater chave, e aquela marreta. coisa braçal. Justamente. Hoje ele precisa trazer essa bagagem toda da mecânica, mas hoje o bom mecânico ele precisa de saber de eletrônica. E ali monta-se esse novo perfil que é um profissional extremamente capacitado e valorizado. Que muitos antes achavam que o mecânico é um cara que não precisava de estudar, era só bater chave e tudo. Isso muda, né? Então, isso eu acho que é o mais interessante aí, de traçar esse perfil e, ao mesmo tempo, tá enaltecendo aí essas qualidades para que outros
outras pessoas queiram ingressar nesse mercado, porque é uma atividade muito interessante. Com certeza. E que está em falta, né? E aí você vê, exatamente, aí você vê a importância também, né, da renovação do conhecimento, né, de justamente todos esses profissionais, né, estarem passando, né, por exemplo, o nosso centro de treinamento, né, justamente de participarem dos cursos, reciclarem Exato, conhecimento é e tudo isso. mais. É igual eu falava antes, falar assim, ó, se você não estudar, você vai ser um mecânico. Hoje não. Hoje não é o Você vai ser um contrário. mecânico? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar É o muito, contrário. vai estudar E muito. muito. Não, Laranjinha, você está falando uma coisa importante, porque se a gente olha em retrospectiva aqui para o nosso país, sobretudo, 4 décadas atrás, essa não era a nossa realidade. O que você acaba. Você trouxe aí um bordão, hein? Sim. Você viu? É um bordão É, que a gente porque pode trazer para o nosso. Antes, eu não sabia, não tinha conhecimento, não, vou ser mecânico. Hoje não. Para você ser o mecânico, você tem que ter o conhecimento. Tem. Se É o você não contrário. tiver, Não é qualquer um. é uma base hoje É. completa, né? É. O treinamento, Sim, tudo. perfeito. Envolve todo um treinamento, um conhecimento, um estudo. E por isso que esse reality é tão importante. Sim, Também, sim, além de sim, tudo, sim. né? Para poder mostrar, né, a realidade lá e como que faz lá. Nós não vamos ver E na como hora faz, do vamos ver como é que é. como é feito lá. Haja É. estudo. Eu queria agora levantar a bola de outra estrela do reality. Que o grande destaque da temporada, além, claro, de vocês, foi o pulverizador MF530R. Falei certinho? É isso Falou, aí? isso mesmo. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre ele. Conta a história dele pra Bom, gente. assim, Breno. né, Renata, para nós é um dos principais produtos, né, que hoje tem tecnologia. Depois acho que o Laranjinha pode até me complementar aí, mas é um produto, né, para aqueles clientes que estão buscando uma operação robusta, né, de pulverização, uma questão de economia. Então ele tem um alto rendimento também. Ele traz uma redução de economia na operação para o cliente que é extremamente relevante, que é um dos Uhum. principais benefícios para ele, cliente final, né? Foi ótima a resposta do Breno, Laranjinha. Agora eu quero ouvir de você, como mecânico especialista. O que você tem a dizer sobre o MF530R? O MF530R, ele é a revolução de tecnologia. É o pulverizador que está com a tecnologia top, a evolução da tecnologia. Ele veio para ajudar o cliente a minimizar os gastos que ele tem Uhum. com os insumos, né, que ele sabe o momento certo de pulverizar, a quantidade certa de produto que ele vai pulverizar naquele local. Já passava pulverizando numa área, quando não tinha a tecnologia que está embarcada hoje, ele pulverizava de novo no mesmo lugar. Isso é perca de produto, gasto de dinheiro, pode contaminar o solo, contaminar uma planta, até mesmo matar, dependendo do defensivo que tiver. Então, a tecnologia está hoje, ele vê, opa, aqui eu já fiz, eu não vou fazer aqui mais. Ele mesmo se desliga aquela área que já foi pulverizada, na onde entrou, na onde já não tem pulverização, ele, aqui eu preciso. Ele já entra pulverizando. E também ele se regula. Se eu tô com baixas velocidades, se eu tivesse um pulverizador antigo, Sim. ele jogaria muito mais líquido naquele local. Hoje não, ele viu que eu tô andando devagar, então eu tenho que diminuir a quantidade de líquido, quantidade de produto. Olha a E tecnologia. na hora aí. que ele começa a acelerar a velocidade, peguei uma área boa, consigo Sim. acelerar, e ele viu que se ele continuar jogando aquela mesma quantidade, vai faltar produto. Ele se regula para deixar a mesma taxa certinho do que foi pré-estabelecido no escritório da fazenda hoje, né? Os agrônomos vêm, pré-estabelece para jogar X litro por hectare. O pulverizador, você vai lá, joga no monitor, no NT01, Sim. você avisou ele que você quer aquela taxa, deixa com ele que ele vai fazer o serviço para você. Gente, Isso olha, aí. ótima explicação. É. Até pra. Eu sou leiga, obviamente. Ficou Então, eu fácil de consigo entender e quase queria ele na minha casa, né? Assim, não que ele precisasse fazer, que é demais, né? Tem mas- uma questão interessante do 530R, é que ele, quando a gente fala que a gente está comunicando da fazenda para romper essa bolha da comunicação, né, mostrar como funcionam as coisas, ele, para mim, como produtor, é um exemplo perfeito de quanto mais tecnologia, uma máquina mais avançada, ela pode trazer mais rentabilidade para a fazenda. E aí, ao contrário de que muitos acham, é que quanto mais rentabilidade, para a gente ter mais rentabilidade, a gente precisa ser mais sustentável. O 530R, ele traz mais sustentabilidade com a tecnologia, que significa mais dinheiro no bolso. Perfeito. Porque ele é eficiente, ele vai gastar só o que é necessário, então ele consome menos diesel, ele vai pulverizar
menos, perca de ele não produto. tem essa sobreposição, ele tem um sistema que é o Liquid Logic, que faz uma recirculação do produto, que é o quê? Você acabou de pulverizar uma área, uma lavoura, e aí você vai guardar o pulverizador. Normalmente você tem que esgotar aquelas linhas. Ali tem quantos litros ali deve dar, Laranjinha? Ele fica na média de 90 litros, 90 litros, 100 fica- litros que nas fica no mangueiras. Esse sistema dele, ele recolhe esse produto para o tanque e faz uma lavagem só com água e o produto E de detalhe, limpeza. fica somente 6 litros de produto na barra dele, mais próximo da bomba. E ele recolhe Tudo. todo o produto. Então, a sustentabilidade É isso. vai trazer mais dinheiro para E o esse campo. é um ponto interessante que o Viana traz, né, Renato? Porque, assim, cada vez mais a gente tenta trazer produtos mais tecnológicos, mais sustentáveis, né, que buscam também uma eficiência na operação, né? Como o Viana falou também, guardar o dinheiro no bolso, né? Querendo ou não, isso é Justamente. importante, E né? quando a gente fala dessa sigla ESG, o S de sustentabilidade, tá aqui nessa tecnologia também. E talvez ainda seja, por isso que eu falo, programas como esse que a gente está fazendo agora, o reality, né? Esse é um podcast, mas o reality que vocês fizeram, eles são para integrar vocabulário. O vocabulário que vocês estão trazendo aqui precisa estar na boca, se não de Isso. todos, mas de quase Sim, todos os sim. brasileiros e brasileiras, para que a gente possa, então, debater o agro mesmo, né? Viana, é muito interessante isso que você fala e o quanto é importante um mecânico como Laranjinha, preparado, especializado em tecnologia no campo atualmente. Sim. Sem esse mecânico especializado, na hora que você está trabalhando lá, está à frente de um plantio, de uma pulverização, de uma colheita, as janelas são muito curtas, porque a gente tem um escritório a céu aberto. Essa é a realidade, né? A fazenda é um escritório a céu aberto. Então, por isso que se busca tanta tecnologia, tanta máquina que traz eficiência e rapidez para conseguir cumprir todas as tarefas. E lembrando do linguajar aí que você falou, né, dessa linguagem, para você que está nos assistindo, o que é essa janela que a gente tem curta dentro da fazenda? Pensa que a gente tem que plantar. Então, você não pode plantar debaixo de chuva, senão dá lama, entope a plantadeira, a semente não cai no lugar certo. Basicamente é isso. Então, a gente tem lá na previsão do tempo, abriu aqui 3 dias de sol. A gente tem que plantar o máximo possível. Então, para isso, você tem que ter uma máquina que planta rápido e com precisão, né? Então, quando uma máquina dessa dá problema, tudo tem que ser resolvido muito rápido. Então, aí que entra o mecânico que tem a experiência, tem o conhecimento, para você acionar ele correr na fazenda, ele fazer os diagnósticos corretos e traçar a ação para corrigir na hora e botar a máquina para rodar. E é isso que eles enfrentaram no reality. Então, se você ainda não assistiu, tem que ir lá assistir para você ver o que eles passaram lá nessa correria. Eu acho que Imagina só- o programa como se fosse no campo, a máquina parou. Então, É isso que a pessoa que está assistindo isso tem que aí. imaginar. É a correria de que deu um problema, o cliente ligou e ninguém sabe o que está acontecendo, qual é o problema. E eles vão caçar o problema. Esse é o desafio. É claro que lá no programa são mecânicos extremamente instruídos, os 6 que participaram, mas a tensão da prova, as câmeras, muitas vezes fazem eles esquecerem algumas coisinhas assim. mas Com por certeza. isso que eles Porque não precisam sabem. estar muito preparados, especializados na tecnologia do campo, né? Laranjinha. Então, olha aqui, ele já te deu um gancho, porque eu quero entender um pouco dessa sua trajetória impressionante. Eu não posso nem usar outro adjetivo. Eu acho que a sua trajetória é impressionante. Por quê? Vou contar para você que ainda não assistiu. Ele começou na área aos 18 anos, hoje ele já acumula 17 anos de experiência, não precisa fazer a conta, o mais importante é você saber disso. E além da dedicação do Laranjinha, ele tem uma capacitação envolvida na sua história que é fundamental. Por quê? Porque trouxe muito conhecimento para ele e eu queria entender, Laranjinha, o quanto tudo isso foi importante para você no Master Mechanic e como é que você se sentiu com a vitória. São 2 perguntas em uma. Olha, a minha trajetória. Eu morava na fazenda, meu pai tinha trator. Eu ficava louco para saber como é que era por dentro, como é que era a engrenagem, como é que ele andava. Fiz 18 anos, tive a oportunidade de entrar na empresa, na Casa Nasser, mais conhecida como Solmassa, lá na região nossa. Lá eu tive a oportunidade de conhecer. Tive meus professores que me ensinaram, ninguém aprende sozinho, tem que ter quem tá ensinando. Uhum. Aí, com os professores lá, os professores práticos, mais os treinamentos, todos os treinamentos foram todo ACO. Todos os meus treinamentos foram todo na rede ACO. Acabava um e eles, agora você tem outro. E fui me dedicando, fui estudando. Na onde veio a bagagem que eu tive para trazer para o Master Mechanic.
Resumiu Nas os pro- 17 anos, 17 assim, ó, em Sim. 2 frases. Mas foi ótimo, é exatamente isso. É, porque a gente tem que começar. Primeiro, não adianta, vou querer ser um mecânico. Se você não querer mesmo, não, eu quero. Ou seja, você Não vai. quando esse verbo querer significa estudar muito, é isso que você quer dizer? Estudar. E não trabalhar sim, muito. Vou ser um mecânico. Eu vou lá, trabalho das 7 às 6. Não. Isso passa muito além disso. Muitas das vezes eu parava às 6 horas, pegava a apostila e ia ler. Ia estudar o manual. Nós temos Sim, manual de sim. serviço. Hoje, com a tecnologia, você entra tudo no computador, tá tudo nas mãos. Estudar. Mas quando eu comecei, Não tinha muito é. manual, papel. Pegava o manual, chegava uma máquina nova, Sim. pegava o manual, ia ler, entender como é que era diferente da outra, o que tava de diferente, o que tava se trazendo, ainda se mantendo, fazendo treinamento, com essa bagagem toda, conseguir estar e hoje ser o vencedor. Tem uma Junto- qualidade aí importante, Tem, que é básica, tá? Eu acho que de todos os vencedores. Disciplina. sim. Porque se você diz que trabalha até às 6 e depois você, então, vai estudar, é disciplina. Basicamente, né? Sim, porque hoje tudo, tudo tem hora, tem seu momento. Tem o seu momento. Mas tem coisa que você tem que se fazer umas horas sua ali. E hoje ainda tá mais fácil, porque na nossa época a gente usava apostila, né? Sim. Então aí vamos deixar claro aqui que hoje eles lá ligam Até o computador. Google lê pra gente, né? Até o Google lê pra gente. Boa, pra facilitar. Laranjinha. Mas eu sei sim. que você tem diversos cursos também de capacitação, de aperfeiçoamento. Eu queria saber se tem algum que quando você estava ali disputando a prova com teu parceiro, você pensou, gente, se eu não tivesse feito esse curso, ouvido aquele técnico, sabe nessa hora que o Viana falou, olha, tem umas horas que dá nervoso, tem a câmera e tal. O que passou na cabeça nessa hora? Olha, os cursos, você não pode diluir um só. São a soma de todos. Eu fiz curso de elétrica, fiz curso de hidráulica, fiz curso de mecânica geral, de conhecimento ferramental. Isso tudo se junta. E um curso foi o eletrohidráulica do MF530R. Fiz o treinamento dele e até o professor, o João Paulo, ele contou pra nós lá no treinamento que um dia estava sonhando que ele virou um elétron. E ele começou a correr dentro de um fio. Chegou no lugar e bateu e não passou. E ele pelejar, não passou. Ele parou, foi finalizar o treinamento e ele pensando, gente, mas que sonho é esse? Ele foi ver, era um diodo queimado. Ele, como eletro, tinha de vir passar por esse diodo e seguir o caminho que tinha que ser feito. O diodo estava queimado e não passava. E foi uma das provas do reality. Uma das primeiras provas. Peraí, esse é o sonho. Sim, Começou o professor num sonhou sonho. isso. Olha só. O João Paulo. Ele conta isso pra nós em Então todo o vamos sonho. fazer um parêntese para ficar melhor o sonho. O que é um diodo? Um diodo é um componente eletrônico que ele serve como um bypass. A energia, ela vai, só que ela não pode retornar no mesmo fio. Entendi. Ela entendi, passa por ele, se ela tenta voltar, ele segura, ele não deixa passar. Entendi. Se ele tiver queimado, não vai passar nem Pronto, para um não vai lado nem para agora. outro. Não, fechou. Agora, eu vou voltar no início da resposta do Laranjinha. Ele falou que é uma somatória de todos os cursos. Sim, ele elencou um dos cursos mais importantes, mas já que você estava dando recado pro pessoal, tem um outro recado. Se não dá para passar, para pular a etapa. Você vai ter que fazer, você vai ter que estudar muito. É a somatória de todos os cursos, de todos os conhecimentos, né? Claro que tem sempre um que vai se destacar ali no momento de uma prova, mas a verdade é, não dá para pular etapa. E já que você contou uma história de sonho, eu quero falar de outra, né? O momento da sala secreta. Quando eu tava assistindo ali, peraí, eu não ia deixar passar. Peraí. Não, aquilo mostra o lado humano de todo mundo. Eu acho que é bem por aí, porque só assistindo eu me emocionei. Eu acho e espero que vocês também tenham se emocionado. E todo mundo se emocionou ali, a produção e tal. Coisa linda a confiança que o seu filho tem em você, Laranjinha. Eu fiquei assim. Não que isso não seja algo na maior parte das famílias, mas ali eu fiquei extremamente emocionada. Sim, porque eu sempre passo pra ele. Você tenha ética. Se você tiver ética, você tem tudo. E sempre que eu tava mexendo, ele pequenininho, tem o menorzinho, agora é o do meio, né? Que agora tem o pititico. Quando ele era pequenininho, eu deitava debaixo do meu carro pra trocar um óleo. Se eu desse bobeira, eu deitava em cima dele. Ele tava junto. Então ele vem conhecendo, tô ensinando. Até ele ficou brabo comigo esses dias agora.
ó, eu vou estudar à noite, eu vou trabalhar lá na sua massa. Quando que eu vou poder entrar? Eu falei, não, primeiro você vai estudar, Boa. depois você vai entrar lá. Mas sim, todos dois, eles falam que vai entrar na mesma área que eu estou hoje. Isso é um orgulho pra mim. O filho querer seguir os mesmos passos que eu fiz. Mas é que o exemplo é maior do que as palavras, né, gente? O discurso é bonito, é certeza. bom, mas o exemplo, ele tá sempre na frente, né? Queria te ouvir um Arrasta. pouco, Viana, porque você viu o lado humano dos competidores, né? Essa pressão, esse apoio familiar. O que o Master Mechanic, ao expor essa profissão nesse formato reality, né, Breno, Sim. faz pela imagem do mecânico agrícola? Olha Aqui pro depois, Laranjinha, não, pois depois é. dessa história, eu nem precisaria continuar, mas eu quero te ouvir, tá? Então, olha para ele. Você pega o Laranjinha, que está representando aqui hoje, né? A gente está colocando que ele está representando os mecânicos. Sim. O que você já conquistou na vida desde que você começou a trabalhar para sua família, conquistando com o mecânico até hoje? Você consegue passar um filme na sua cabeça, né? Sim. E toda essa conquista que ele tem para a família, né? Que quando a gente fala de família, a gente Sim. traz esse lado humano, é feito numa profissão que a base dela é ele sempre ser convocado, ele sai de casa para resolver problema. Ele só tá ali para resolver problema. E 90 ou 85% das vezes, alguém vai criticar o que ele fez, ou vai apertar ele, vai cobrar prazo, e eles têm que manter essa calma, tudo, para poder transformar a vida da família. Então, é uma profissão muito difícil pelo estudo, pelo objetivo de só resolver problema, né? Uhum. A maioria das vezes. A maioria das vezes não tá em casa, né? Não tá em casa, Sai a ausência. cedo, volta à noite, às vezes. Porque não tem horário para acabar a manutenção. Não tem. Se chegou, você tem que pôr para rodar, ele tem que estar lá. Então, o envolvimento que ele tem com a família dele, ele passa a ter com o cliente, com a máquina. Certo. O mecânico que não tiver esse envolvimento, ele não vai conseguir trazer resultado. Então, o que ele disse, tem que gostar mesmo, tem que estudar e traz isso no programa, porque mostra lá o nível de pressão que eles sofrem para resolver um problema Sim, contra sim, o tempo é. e Aquilo poder dá um certo desespero em quem está trazer resultado. assistindo. Aquilo ali, né? Você tem que ter uma estrutura emocional que poucas pessoas têm, né? Eu vou te ouvir um pouco, Laranjinha, mas antes eu vou só mais um pouquinho aqui com Viana, porque eu acho que você trouxe uma qualidade importante. Eu li essa qualidade, enquanto você falava, como um espírito colaborativo. Você é um espírito colaborativo, porque senão você, de fato, desiste. Uma pessoa que está sendo cobrada e, como você disse, 99% das vezes criticada, e num ambiente em que você não tem hora para largar aquilo, além desse conhecimento, qual outro aspecto que você considera fundamental e que você viu no Master Mechanic e que te chamou a atenção, que você pode contar pra gente? Presta atenção nessa resposta. É, sem dúvida, a habilidade de relação interpessoal. Ele saber lidar com o ser humano. Seja com o parceiro de trabalho ou com o cliente. Ele tem que saber lidar com emoções. O mecânico, ele é um psicólogo na fazenda, Então. entendeu? Ele é um psicólogo. De vez em quando, ele é até um psiquiatra. Porque ele lida com os clientes malucos. Não, mas sabe o que ele tá falando? Pessoal, você que tá assistindo, não se fala tanto de soft skill, né? São essas habilidades humanas que todas as profissões nesse momento não podem fugir. Elas nunca poderiam ter fugido. Mas se no passado isso aconteceu, no presente e nesse futuro breve, é impossível. Isso que você falou é muito importante. Habilidades humanas, né, de contato humano, de espírito colaborativo, é para toda a profissão, sobretudo para essa. Sim. E a gente não pensava sobre isso antes. Não, você pega a inteligência artificial hoje, você digita e busca. Antigamente era um manual escrito lá, impresso. Se ele esqueceu e foi para a fazenda, ele não tinha um recurso, o manual não está lá. Hoje ele pode chegar lá qualquer um, pegar uma internet e pesquisar o manual online, ou até se tiver baixado no computador. PDF. Mas a habilidade de interpretar, a habilidade de entender o momento, se ele vai seguir tudo à risca ou não, isso é o diferencial. Então, isso, a inteligência artificial, a tecnologia nunca vai substituir. E como você disse, os profissionais hoje estão esquecendo disso. Então, eu acho que o grande diferencial para a mão de obra, seja do mecânico ou qualquer outra, de qualquer outra profissão, é a habilidade de relacionamento interpessoal. Isso
nenhuma máquina, inteligência artificial vai fazer. O resto faz tá diferença. fácil. Você Não, consegue precisa ser consultar. um casamento. Você concorda, Viana? Um casamento entre, em primeiro lugar, essas habilidades interpessoais com as inteligências artificiais, com a tecnologia que vai gerar sustentabilidade, mas elas precisam vir em primeiro lugar. Sim. Senão, ele tá aqui na nossa frente, o vencedor. É igual você tava falando, Viana. O cliente liga pra gente, minha máquina tá parada. Ele tá vendo o prejuízo entrando no bolso. Você chega lá, o cara tá que tá. Danado. Se você chegar e bater de frente com ele, pai, você caçou Já briga era. na hora. Mas Então, Como é que tem que você faz? saber, Como é você que tem você que faz quando ele tá saber, assim, você- danado? Você tem que chegar, você tem que conversar com o cliente, deixa ele desabafar, deixa ele te xingar à Psicólogo, vontade. psicólogo. Você deixa ele desabafar, depois você vai apresentando, não, isso aqui, ó, era só isso aqui, vamos ajeitar, vamos fazer aqui. Tá. Ó, nós temos que trocar essa peça, a peça vai Começa chegar a prescrever o rápido remédio. agora. Tá vendo? Começa a prescrever o A remédio. peça vai chegar, já Começou. vou ligar agora, já vou pedir a peça, já vou desmontando até chegar. Você tem que chegar, porque se você bater de frente, você caçou o inimigo pro resto da vida. Então, que não é sempre. Você chega, tem clientes, e eu tenho vários, nem um, nem dois, eu tenho vários clientes. Você chega lá e tá com um café e um pão de queijo na mão pra você. Não, vamos tomar o café primeiro, depois você vai lá arrumar. Mas tem momentos que você chega, o cliente não quer nem te olhar. Por quê? A máquina tá parada e ele, Sim, janela fechando. Então a gente tem que saber lidar com isso. Se você chegar, só o mecânico, e eu sou mecânico, chegar, dá licença que eu vou arrumar tua máquina. Não funciona assim. Hoje não funciona. Você tem que saber interpretar cliente, interpretar operador. Porque você tem que conversar com o operador também para saber o que aconteceu, o pré-diagnóstico, né? Sim, Pra gente sim. pegar, pra você conseguir agilizar rápido. Se você chegar a não conversar, você não tem nada de informação. O seu tempo diagnóstico demorou mais. Se você chegar a ficar só conversando, médico, o né? seu O diagnóstico médico das também não máquinas. vai. Uma inteligência emocional Só fora vai do... somando Aqui profissão não é aqui, inteligência artificial, aqui é inteligência emocional. Você disse tudo. Breno, eu queria entender os pilares da Massey Ferguson que o programa, o Master Mechanic reforça. Bom, Renato, acho que nós acabamos falando disso durante toda a conversa aqui. O Laranjinha e o Viana também reforçaram. Então, o primeiro, a questão, né, de novo, de capacitação técnica, a questão de reciclagem do conhecimento, a questão dos nossos produtos com muita tecnologia embarcada, que, como foi falado, né, muito diferente do que era no passado, né, e que reflete também na profissão, né, na mão de obra em si. Sim. A questão da sustentabilidade, que a gente também acabou comentando, que até com o exemplo prático que o Viana trouxe, né? A questão também que foi muito fundamental, e inclusive foi um dos motivos de decisão da prova, a questão de segurança, para nós Boa. como um dos pilares, como empresa, né? E que a gente reflete isso, né? O Laranjinha sabe, ele várias vezes foi em treinamentos, sem treinamento é pilar para nós a questão de segurança, e começa dentro de casa, nas fábricas, nossas operações, e vai, né, para os concessionários. Entendi, ótimo, ótimo. Vamos guardar esses pilares. Agora eu quero falar da prova final, que foi realizada no pulverizador. E vamos falar de desafio de obstáculo, tá? Já que a gente já tá nessa toada, o cliente doido e tal, não sei o quê. Qual foi o principal obstáculo, Laranjinha? O principal obstáculo nosso lá foi a tensão. Final de prova, esse foi um obstáculo grande. Mas a gente já estava mais se habituado um pouco, não acostumado, se habituado Sim, um pouco. Sim. E um dos obstáculos foi, a gente pegamos, o cliente fez a ligação para nós lá na hora Uhum. e passou. Meu pulverizador tava pulverizando, parou, o operador tentou fazer os reparos, não resolveu, precisa aqui. Ali foi um obstáculo. A gente, igual eu falei, a gente chegou, não conversou com o cliente, né? A gente chegou direto pro foco, que Tá. era liberar o pulverizador. Ali a gente teve que montar a estratégia. Na onde nós vamos começar primeiro, o que parou, e vamos começando, religando ele pra gente achar pra reliberar a máquina pro cliente Mas o mais esse rápido. montar a estratégia que você falou, isso só é possível com uma experiência prévia. E uma grande experiência prévia. Ou eu tô errada? Você Sim. acha que um novato conseguiria montar essa estratégia assim tão rapidamente? Num Não. momento de tensão? Não tão rápido. Eu acho que ele iria pensar um pouco ou começar a mexer antes um pouco. Mas aí a gente não tem tempo. Aí entra a questão do tempo. Então, somatório aí hoje esse ano, que eu fiquei muito satisfeito na dupla. Então, na hora que começou, a gente, ó, vamos ver isso. O que você acha disso?
Vamos pegar Um aqui, entrosamento de vamos. duas E pessoas aí a gente experientes. saiu nas duas linhas de raciocínio. Eu pensando uma coisa, ele pensando outra, mas para chegar na mesma começo de prova, na mesma linhagem. Cada um pensou uma coisa, ó, poderia ser isso, pode sim. Uhum. Vamos olhar isso então. Aí a gente pegamos a estratégia e seguimos ela. Juntos, integraram tudo. Agora eu fico pensando no Viana, hein, gente? Será que precisa de um treinamento especial para não se meter nas provas? Para não dar pitaco? Para não deixar aquela sugestão passar? Porque, não, é bem bastidor mesmo essa pergunta, porque eu ia ficar com a língua coça. Faz aquilo. Como é que é isso? Conta. Não é fácil os dois lados. Para você não dar uma dica do que não ajudar e nem atrapalhar, sem Então. querer. Né? Porque você tem que estar ali comentando, interagindo com eles. E como nós já, quando abre a prova, nós já rodamos a máquina, a gente já sabe detalhe por detalhe o que foi modificado, as falhas implantadas para eles poderem tentar identificar. Então é difícil, porque um simples, eu estou ali com o professor ou com a Sandra, por exemplo, encostado aqui, olhando para uma parte, simples comentando. olhar. Um olhar pode dar a dica para eles. Então, você tem que estar atento que é uma prova, por mais que você está ali com empatia com eles e tentando deixar eles... Sempre a nossa intenção é deixar eles mais tranquilos, não é de ficar pondo pressão, mas o deixar tranquilo não pode ser dica. e a Então, linguagem, assim, até a linguagem corporal, isso é tudo. fundamental falar, né? Não é só a verbal, é essa linguagem corporal. Olhei para cima, dei Tem uma que ficar dica. atento. Então, tanto que dá para notar em várias partes da edição ali, que a gente fala baixo para a câmera, ou tá falando baixo com outro, não é porque tá gravando, é porque Sim. eles não podem ouvir e não Sim, podem sim. deixar ninguém dar dica. Mas não teve uma hora que dava vontade, assim? Nossa, tem hora que você vê o cara colocando a mão no problema, Você fala assim, aí ele fala assim, não é isso Não, não, isso- é aquilo ali. Aí você... Aí você aqui, ó. você vê- Você não, esse foi o seu treinamento especial. Eu perguntei se tem um treinamento especial. O seu treinamento foi total, né? o treinamento é participar de 3 temporadas. Então, pois é. Já fica resiliente, Você né? já vai Já. ficando bom, vai Próxima ficando bom. temporada. Traduzindo. Você não vai Falei, nem. já era. Vai ser uma neutralidade tão grande na próxima temporada que ele vai ficar com aquela cara blazer assim, ó. O que fizer na frente Eu tô dele, ó. pensando em nem participar. Não, pra não calma, dar aí dica. também não. Breno, o critério de desempate no Master Mechanic focou nas regras de segurança, que você bem nos explicou na resposta anterior, que é, de fato, um valor inegociável para a marca. E eu estava aqui com um número expressivo, que eu não imaginava, que a Massey Ferguson tem mais de 175 anos de experiência global e é simplesmente a maior exportadora de máquinas agrícolas da América Latina. Como é que essa mentalidade global influencia a forma como vocês investem em tecnologia e segurança no Brasil? Bom, assim, Renata, né, como você falou, né, eu comentei anteriormente, a questão da segurança foi inclusive o critério de desempate das provas, né, da última etapa. Para nós é algo que não tem negociação, para nós é importantíssimo, né? E toda essa questão de inovação tecnológica dos nossos produtos, buscando mais eficiência, buscando sustentabilidade, buscando também um melhor conforto para o operador, Boa. né? Buscando ali uma solução eficiente para o cliente, é o que a gente tem ali, né, como estratégia da marca Massey Ferguson. A gente já tem até um jeito simples de falar, né, uma marca simples de comunicar, né, que tem produtos robustos, mas ao mesmo tempo que são fáceis de serem operados, de fazerem manutenção e tudo mais. É aquele simples e objetivo. Exatamente, é isso daí. Objetivo, né? Laranjinha, agora que você é um Master Mechanic, referência na Somassey, qual é a mensagem que você deixa para quem está começando na carreira? Como eu comecei, a mensagem vai começar com a minha história mesmo. Como eu comecei como eu era operador, passei para auxiliar de mecânico, para mecânico e hoje estou como ganhador do Master Mechanic. A dica: primeiro, tenha paixão no que você vai fazer, senão nada dá certo. E investe na sua carreira. Esse investimento é em treinamentos, né? Que a Somassey, ela contrata. Você não precisa saber mecânico. Você tem que querer. Ela contrata. Lá dentro, nós, o time, todo o nosso time lá de mecânicos, gerentes, tudo, a gente
ajudamos na base Sim. e treina. Pede os treinamentos, vamos nos treinamentos da Massey, como eu falei. Hoje eu tô no patamar que eu tô, todos com treinamento da Massey Ferguson. E eu não fiz treinamento em outra linha, não fiz outro treinamento fora do grupo, né? Fora da Massey. Então, se eu tô aqui hoje, por que não o outro não pode chegar a ser... Não vamos dizer igual eu. Não, vamos falar melhor do que eu. Se tiver um lá, a gente tem os meninos bons lá, tá super desenvolvendo. Se eles me chamam de professor, ficar melhor do que eu vou ficar muito mais feliz do que eles falar assim, ó, sou igual a você. Não quero isso, sou igual a você. Eu quero assim, fiquei melhor do que você. Sinal que eu pude ensinar e mais ainda, ele teve a capacidade clara de aprender. Se ficou melhor, muito melhor. Você tá vendo, Viana? Olha o psicólogo aí. Porque ele ainda se formou em psicologia e nem sabe. Nem sabe. Gente, foi você que falou, Nas hein? horas vagas ele é mecânico. Isso é muito bom. Nossa, obrigada por essa mensagem final. Eu acho que ela ressoa muito com os jovens que estamos assistindo agora, sabe, Laranjinha? Quando você diz de todo o teu esforço lá no início, quando ainda eram apostilas, né? E também, quando eu digo ressoa para a juventude, não dá para ficar parado, não dá para esperar chegar, né? Nada vai vir assim. A gente, de fato, precisa correr atrás, né? Sim. A gente está chegando ao fim do nosso videocast, mas antes eu quero que vocês três... Você queria ficar mais? Eu também, a gente faz um outro episódio. Tá gostando, né? Tal. Não, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer outro episódio. Vamos ver. Mas hoje eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, deixassem dicas, o que vocês quiserem para as pessoas que, né, para os nossos ouvintes, os nossos espectadores que nos acompanharam até aqui, começando, obviamente, pelo nosso campeão. Olha ali a sua câmera, se você quiser dar esse recado pro pessoal. Bom, o recado que eu dou, eu queria até fazer um agradecimento, não sei se eu posso. Pode, claro. 4 nomes. Eu falei lá, mas esses eu faço questão. Onde eu vou, eu lembro deles. Foram os meus professores. Boa. O Zailson tá comigo lá na empresa até hoje. Já é velhinho, já. Tá velho mesmo, vai falar, tá velho. Mas tá atuando. Mas sabe muito. Tá atuando ainda, dá uma canseira pra acompanhar ele ainda no ritmo dele. O Zailson. O Israel Faria, ele teve que se desligar da Somassey, mas só desligou da Somassey. Tá lá todo dia bebendo café com nós. Então, nós tá junto. O Gels Goulart também, que era mecânico, foi meus professores, também tá direto lá. E a elétrica, eu aprendi, fiz curso de elétrica, mas sempre tem aquele que te pega na mão primeiro, né? Vem cá pra você tomar um choque na bobina aqui, pra você ver como é que é. O Juninho eletricista. E o agradecimento ao Gerciano, que foi um prazer ter trabalhado com ele, ter participado, ter disputado e ser companheiro dele de equipe. O Alô Parceiro, não pude ligar nenhuma vez que o meu parceiro não ia atender. Você lembra do Alô Parceiro, né? Porque o meu parceiro tá disputando comigo. Nós tava sem telefone, não tinha jeito. O Gerciano. E o agradecimento maior ainda, sim, não de proporção, a Somassey. Que eu entrei lá, não sabia nada, e eles acreditaram em mim, né? Porque não adianta você só entrar. Se os seus chefes, os donos, não acreditar também, Suporte. Qualquer deslize, Suporte. que é sempre, numa trajetória de quase 18 anos de empresa, alguma briga, alguma coisa sempre existe. Mas eles acreditaram em mim. Isso, essa parte aí vai ficar pro próximo episódio, hein? Existiu briga? Não existiu briga? Calma. Nós vamos falar Não. disso. Isso é o dia a dia nosso de oficina. A oficina. E eles têm acreditado. E quem que eu brincava no primeiro e o segundo episódio, eu quero participar lá. Sempre falava com os gerentes. Uhum. E quando que liberou as inscrições, quem que levou a minha inscrição foi a Somassey. Somassey, vamos fazer a inscrição, me ligou perguntando. Eu não sei por que eles perguntaram, né? Mas eu acho que é praxe, né? Você quer participar? Foi claro. Não, pelo amor de Aí Deus. eles me deram todo o apoio. Fizeram a minha inscrição pra mim, me deram todo o apoio, quer dizer, eles acreditaram em mim. Então esse é o meu final. Obrigado a todos que acreditou. Aos meus professores, à empresa que acreditou e acredita. E ao público inteiro que torceu por mim lá, se torceu porque também estava acreditando. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada. Viana, você.
assistir a terceira temporada, não só a terceira temporada, como maratonar, né? A gente falou várias coisas que aconteceu aqui, mas o importante é você assistir e principalmente você que não é do agro, né? Que consome o agro, mas não está dentro da operação, né? Não conhece a Operação Fazenda, assistir com os olhos de que é uma operação humana, uma operação legal, que é divertida, tem todos esses desafios, né? Que nós falamos aqui. Sim. E principalmente ver o companheirismo que todos os mecânicos, inclusive das duplas adversárias, tiveram. Foi uma temporada incrível, com pessoas muito bem entrosadas, todas ali com excelente habilidade de relação pessoal. E é isso. E aguardar a 4ª temporada, né? Opa, já deixou um spoiler aí, Viana. Obrigada. Aí é sua vez, Breno, porque eu queria que você falasse por você e também ser o porta-voz da marca. Que mensagem a Massey Ferguson daria para a nossa audiência nesse momento? Maravilha, Renata. Bom, primeiramente agradecer, como Laranjinha falou, os nossos parceiros concessionários, né, que fazem a diferença para nós no dia a dia, levam a nossa marca Massey Ferguson para o nosso cliente final. E agradecer também os nossos próprios clientes, né, que a gente sabe muito bem, participaram ativamente, assistindo, né, o programa, torcendo, por exemplo. Tenho certeza, né, Laranjinha, os seus clientes torcendo ali por você. Agradecer também a todo mundo que fez, né, acontecer mais essa temporada aí e que, de novo, como foi comentado, né, quase 10 milhões já de visualizações, mostrando que, poxa, uma super iniciativa bacana. E agradecer aí também, obviamente, a todos que fazem aí os bastidores desse programa. É isso aí. Eu quero, então, agradecer a vocês 3 pela conversa, parabenizar cada um. Breno, logicamente, pela iniciativa. Fernando, pela apresentação impecável, eu adorei. E muito obrigada por tudo que você falou hoje aqui, foi muito importante. Laranjinha, obviamente, pelo prêmio, pela sua competência, por todo o reconhecimento, pelo troféu, pelos seus meninos, isso tudo é muito mais que merecido. E eu agradeço a você também, que nos acompanhou até aqui. Eu tenho certeza que não foi esforço nenhum, essa conversa foi muito boa. Eu deixo a minha mensagem. Lembre-se, o mecânico agrícola não é apenas um reparador. Os 3 aqui deixaram essa mensagem muito clara para vocês. Ele é um engenheiro de campo que, com a capacitação e a tecnologia, como o Viana muito bem colocou, garante que cada safra seja colhida com sucesso, transformando a máquina em uma ferramenta de produtividade e sustentabilidade, que é disso que o nosso país precisa. Eu sou a Renata Flores, que espero encontrar vocês em breve. Massey Ferguson apresentou Master Mechanic Brasil. Acompanhe as 3 temporadas do principal reality do agro no canal do YouTube da Massey Ferguson.